Na outra oportunidade que eu falei sobre o BTS aqui no canal, no vídeo A Compositora Genial que Virou Idol, sobre a Dora, que foi compositora e produtora do grupo por um tempo, eu falei sobre como o BTS é esse caso absurdamente particular do K-pop, de ser ao mesmo tempo o maior grupo do K-pop, hoje em dia uma máquina política de imagem e propaganda do governo sul-coreano, mas ao mesmo tempo em seu começo um grupo rebelde que falava abertamente sobre escolher o K-pop como uma maneira de extravasar, se expressar, matando aula pra suar na sala de treinamento, sempre criticando de maneira muito frontal a rigidez do sistema escolar coreano. Hoje em dia são um grupo de um conglomerado gigantesco, cheio de subempresas que administram outra série de grupos, muito diferente da situação deles no começo de carreira, materialmente muito mais precária. O BTS é um grupo que sempre teve uma participação gigantesca dos integrantes nas produções, nas letras, e mesmo quando o grupo explodiu e começou a fazer sucesso no mundo todo, preservava esse caráter intimista, rebelde das músicas, abordava as contradições da indústria, as paranoias sobre irem perdendo um pouco de si mesmo no processo. Naquele outro vídeo eu dou exemplos mais objetivos, a ideia desse aqui é continuar aquela conversa. Porque quando eu escrevi aquele roteiro em meados de junho desse ano, estava recém começando esse processo de hiato do grupo, que agora está confirmado que vai entrar em uma pausa até meados de 2025. Um papo que eu resolvi deixar para depois daquele vídeo. Essa pausa foi anunciada em uma live do grupo, que já está para entrar no seu 10º ano de existência. A live se chama BTS Festa 2022, onde além de anunciar os seus trabalhos solo, também comentam sobre uma série de coisas que eu acho que vale a pena trazer aqui para pensar sobre o grupo, como por exemplo que estão morando em lugares diferentes já faz algumas semanas, pode parecer bobagem, mas alguns ali moram juntos há 13 anos, desde 2010, antes do grupo debutar. Alguns já estão com seus 30 anos na cara e só querem alguma privacidade. Que morar junto por tanto tempo não é fácil, que os sete, suas personalidades, seus gostos são completamente diferentes. O Jimin chega a dar de exemplo que eles discordam de mais coisas do que concordam, que é um milagre que eles tenham conseguido viver juntos. Falam que não são mais crianças, do quão estressante anda tudo isso e sobre como recentemente só vinham seguindo o flow, que quando começaram com o BTS lá atrás sentiam que tinham alguma coisa pra dizer pro mundo, mas que agora já não sabem mais que tipo de grupo eles são. Como precisam agradar quem tá ouvindo, fazer o que as pessoas querem, que mesmo no começo, quando sentiam que tinham alguma coisa pra dizer, mesmo que faltasse habilidade, sempre foi doloroso se expor dessa forma, mas que agora, como grupo, sentem que não conseguem pensar em mais nada pra dizer. E eles estão falando muito sobre essa fase do BTS voltada pro mercado ocidental, de on pra frente, com músicas inteiras em inglês que poderiam ser performadas por qualquer outro artista, muito pensadas no formato norte-americano de lançamento. Na live comentam que, entre outras coisas, e esse é um dos trechos que mais grudou na minha cabeça de toda uma hora de duração da conversa, que o problema da indústria do K-pop é que ela não deixa o idol amadurecer, não sobra tempo pra crescer. O Jin brinca como quando foi morar sozinho mal sabia como viver, que passou 2 semanas jogando videogame sem comer direito. Eles falam que agora só querem um tempo pra pensar, que os fãs que realmente conhecem eles vão entender que tem muita coisa que eles querem dizer, mas não podem ser honestos sobre tudo. E esse é o ponto, é nisso que eles estão tentando chegar, no quanto esse sistema se organiza de um jeito que só falar que se sentem exaustos já parece errado. Seja lá o que fosse isso, e cada um de uma forma diferente, o BTS queria mais. E foi um dia antes de eu soltar aquele vídeo de 43 minutos sobre K-pop aqui no canal, quando ele já estava no finalzinho da edição, só deu tempo de colocar como um easter eggzinho na tela de encerramento do vídeo, só quem é fã notou, que o J-Hope, um dos integrantes do BTS, inaugurou essa nova fase com o lançamento de More, ou Mais em português, que vai direto nessa angústia que eles falam sobre na live, a ideia de que ganharam todos esses prêmios, a fama e o dinheiro, mas sua arte precisa respirar, e fala isso direto desse raio-x no clipe da música. Se em algum ponto eles sequer pensarem no que tá passando dentro deles já parecia errado, aqui o J-Hope abraça esse conceito meio caixa de Pandora, meio Jack in the Box, essa caixinha de papelão onde esconde essas versõezinhas dele mesmo, de um lado o sucesso no escritório, de outro essa criatura bizarra, o deboche, o flow, essa ousadia, mas aqui também um negócio de desabafo, de extravasar toda essa raiva e estresse, um quê de embriaguez também, essa coisa do idol aborrecido, que o G-Dragon fazia muito. A ideia dessas várias personalidades é mesmo de uma investigação pessoal, um retorno ao início, como ele vai falar, a um tempo onde o K-pop aparecia como fuga, esse lugar para onde corriam para se expressar. E de fato, por mais que a sonoridade desse trabalho seja uma parada toda particular do J-Hope, diferente de qualquer coisa que o BTS já fez, se tu pegar alguns trechos do show dele no Lollapalooza, por exemplo, tem gente que nem imaginaria que esse é o show de um idol de K-pop, ainda mais do maior grupo de todos, ele vai mesmo resgatar aquele impulso de destruição lá do início, ainda que de uma nova perspectiva. O clipe seguinte que ele lança é o de Arson, o ato criminoso de deliberadamente colocar fogo em uma propriedade, que já começa com esse outdoor, essa propaganda de uma casa perfeita, uma vida pacata, que quanto mais a gente vai enxergando
enxergando o todo, mais vai se revelando como essa farsa de normalidade, de uma vida perfeita no meio do caos. À medida que o J-Hope vai se aproximando, esse outdoor também começa a queimar enquanto ele nos fala: se alguém me perguntasse, sim, eu acendi o fogo. E agora levanta a questão. Quando fala dos seus sonhos e do sucesso, também se refere a isso como parte do seu trabalho, e disposto a colocar fogo em si mesmo, como estava lá no começo, que surge essa imagem do coração pulsando em chamas, todo um imaginário de dor e medo para buscar alguma conexão com a própria carne, as próprias sensações, seu próprio ser. E de novo, se resgata elementos do passado é para propor uma ruptura, abrir essa nova fase do grupo, balançar qualquer previsibilidade, daqui basicamente qualquer coisa pode vir. Esses trabalhos solos do BTS ainda vão surgir com o tempo. O Rap Monster, líder do grupo, acabou de lançar o álbum com participação até da Erykah Badu, que tá um absurdo. Dependendo do interesse eu vou trazendo eles aqui pro canal, mas um ponto que eu quero falar sobre aqui nesse vídeo diz respeito não só à própria imagem do grupo, mas aos limites, digamos assim, do K-pop como cena, no geral, como até onde vai o K-pop pode estar sendo questionado nesse momento a partir dos últimos movimentos que os integrantes do grupo têm feito. Calma que eu explico mais isso. Os integrantes do BTS andam fazendo participações em músicas de outros artistas. É o caso do Suga, que produziu a última música do Psy e já vem consolidando toda uma carreira nessa área nos últimos anos, e foi também o caso dos outros dois rappers do grupo, o Rap Monster e o próprio J-Hope. Vamos começar pelo J-Hope, que já está um pouquinho mais contextualizado. O feat que ele fez foi com o cantor Crush, que por mais que hoje em dia já seja bastante popular, inclusive entre o público ocidental, antes desses 2 anos onde passou servindo o exército, e eu já falo mais sobre essa parte, ele já vinha se inserindo numa borda do que é a plataforma desses conglomerados gigantescos sul-coreanos. Ele é assinado com a empresa do Psy, inclusive, que foi casa de vários desses casos mais particulares do K-pop, como a Hyuna e o Dawn, chutados de outra empresa depois de assumir o relacionamento entre eles. Mas o Crush não é bem um artista de K-pop. Ele começou a chamar atenção lá de 2012 para 2014, num momento bem agitado da cena de R&B e hip hop na Coreia do Sul, onde rolava toda uma renovação com nomes mais jovens fazendo muito barulho, e também era uma época de discussões calorosas sobre essas percepções entre o idol e o artista. Em 2014, o Bob, idol da YG, antiga empresa do Psy inclusive, ganharia o reality show de rap Show Me The Money, e o Crush, em seus lançamentos com artistas como Jin, Zico, Zion T, que tem vídeo sobre aqui no canal, vinham nublando muito em cima da juventude, de um rigor, mas também um potencial pop gigantesco do que estava fazendo, questionando esses limites onde começa um e termina o outro. Na entrevista que o J-Hope faz com o Zico, aquele que eu citei no último vídeo sobre o Freud aqui no canal, eles falam sobre esse complexo de inferioridade dos idols que não se encaixam perfeitamente. Eles usam o Jin do BTS como exemplo de um cara que fica bem em qualquer roupa, a aparência perfeita para essa indústria, que quando tu tá num grupo de K-pop sempre vai ter uma pessoa que é o completo oposto de ti e tu vai ter que dividir a vida e vai ficar se comparando o tempo inteiro. E isso também vai muito no que eu já discuti aqui no canal, naquele vídeo A Experiência K-pop, sobre esses grupos serem pensados muito através de suas funções, de que demanda cada um ali atende. Se tem um cara de aparência mais forte que é o rapper do grupo, também vai ter outro de aparência mais amena para equilibrar as coisas. E no que o J-Hope fala como se veste de uma maneira que as pessoas não fiquem reparando no rosto dele, o Zico responde: começa com um olhe pra mim. E o que eles estão discutindo aqui são exatamente esses padrões, essa quantidade imensa de expectativas que o idol precisa corresponder e vai perdendo um pouco dele mesmo no processo. O Zico era um idol reconhecido também na cena underground de rap da Coreia do Sul, que conseguiu conciliar as duas coisas, e o ponto de partida de caras como Crush, que nunca foi um idol, era completamente diferente da posição que ocupavam as empresas de K-pop na mídia coreana, que logo precisaria reagir a esses nomes sacudindo a cena. Seu primeiro lançamento desde 2020 e seu período no exército, Rush Hour, cai como uma luva tanto pro J-Hope quanto pro Crush, porque até então suas músicas que tinham feito mais sucesso antes do alistamento eram as mais tranquilas, melancólicas, românticas. Essa ideia de hora do Rush, esse período de correria, de ida e volta do trabalho, o Crush responde com uma música pra cima, cheia de energia, enchendo os vocais de gritaria e de gente no clipe, trazendo um ritmo urbano muito groove, com referências de hip hop, narrando seu estilo de vida. Foram 2 anos inteiros disso, eu fiquei de boca fechada por muito tempo, então agora é celebrar, deixar tudo isso de lado. Não importa o que te disserem, faça o que você quiser, baby. Um jeito de extravasar esse estresse do trabalho, do engarrafamento, virando essa imagem de todo mundo amontoado de cabeça para baixo como essa grande catarse coletiva. E aí quando entra o J-Hope no verso dele, ele também pensa essa coisa da multidão, de gente, flashes para todo canto que vai, gente demais como no meio do tráfego, mas dessa perspectiva de querer respirar que eu vinha falando. O futuro que eu imaginava lá atrás sequer tá garantido, ele fala. Agora é a Crush Hour, a hora do crush, o negócio é seguir ele. Esse é o primeiro
primeiro feat que o J-Hope faz sozinho, sem ser com grupo, e o hilário é notar como cada um reage a essa colaboração. Pro Crush é a primeira vez trabalhando em uma estrutura rígida desse tamanho, com literalmente um integrante do maior grupo de todos, que traz essa legião de fãs junto com ele. O Crush não tá acostumado com o tipo de relação que o fã de K-pop tem com o idol, ele fica tipo, por favor, sejam de boa comigo. Mas pro J-Hope, o Crush que é o artista de verdade, pra ele também é como se só agora pudesse trabalhar com esse tipo de validação fora do ambiente controlado da carreira de um idol. Pros dois essa é uma experiência muito nova, e essas diferenças da relação com o público a gente nota muito em como cada um promove a música. No vídeo de bastidores do clipe, o J-Hope fala muito sobre a experiência dele passando por aquilo pela primeira vez, e no vídeo do canal do Crush ele tá tipo, porra, confia, a música é boa. Na entrevista dos dois, o J-Hope fala como nem acreditava que era o Crush chamando ele pra uma música, ele era fã há muito tempo, enquanto que o Crush fala sobre como era impressionante a energia e a paixão que o J-Hope tinha durante todo o processo, um negócio contagiante, e o quanto a parte dele tinha ficado incrível na música também, que ele não botava fé que o J-Hope escrevia tanto, tá ligado? E aí teve o feat do Happy Monster, que saiu antes do álbum dele. O Namjoon nunca teve a mesma versatilidade do J-Hope, ele sabe dançar, claro, mas sempre foi um cara muito mais dedicado ao rap. Alguns integrantes do Balmain Tiger, que é com quem ele faz o feat, também não eram completos estranhos à mídia. O Mudge the Student, por exemplo, participou da última temporada do Show Me the Money, aquele reality que eu citei agora há pouco. Hoje em dia uma maneira de vários artistas mais alternativos, de nicho da Coreia do Sul se inserirem no mercado mais amplo, mas de novo, ainda é completamente diferente de ser idol de fato. A música se chama Sexy Nooking, algo como um sentimento sexy, e é uma música de rap, mas toda maluca. Ficam passando no clipe essas imagens mega sensoriais, esses rostos se sobrepondo, o calor e o suor na sauna, esse monte de ventilador. Não precisamos de palavras, só telepatia, como eles falam. Um negócio tão plasticamente sensual, mas nesse filtro cinza da cidade, envolvente, mas banal ao mesmo tempo. Se não tem toda a pompa e estrutura de um K-pop, compensa com toda uma inventividade a respeito do sensorial, da textura, da experiência com aquela música, um tipo de expressão que venha direto da carne. E aí tu chega pra assistir a nova participação do líder do maior grupo de K-pop, como eu tô falando o vídeo inteiro, que fala desde o começo e repete aqui que sempre quebrou as regras, e tá lá ele no clipe, não na mesma cena, né, vamos com calma, tá lá os caras fumando no clipe e esse monte de loucura psicodélica transbordando na tela. E o lance é que quando um integrante do BTS aparece em qualquer lugar, dada a proporção que a coisa tomou, simplesmente leva uma multidão de gente junto. Gente que talvez nunca esbarrasse nesses artistas que não funcionam na mesma lógica do idol, não passaram pelo período de treinamento, mas têm em comum com o grupo a vontade de se expressar, a ideia da música como essa saída de uma sociedade engessada. De repente esses caras estão com uma plataforma gigantesca, lançando vídeo de performance, com dança e tudo, lançando até vídeo praticando pra essa performance, um negócio super comum do K-pop, só que tanto faz se eles não têm jeito nenhum pra isso. Ou mesmo o Crush, que leva mais jeito, sempre foi de mandar um passinho mesmo que mais no freestyle ali. O Crush comentou sobre o diretor dele que se matava rindo porque em todos os takes o Crush tava de boca aberta, que ele deve ter passado um trabalho da porra dessa vez. E aí tu vai ter essas cenas incríveis do Crush mandando a coreografia no meio de uma apresentação na rádio, do tipo, eu aprendi, agora eu vou dançar em todas as oportunidades, lidem com isso, que geralmente é um tipo de apresentação que pro idol de K-pop, ele não precisa dançar quando se apresenta na rádio exatamente por já se apresentar dançando na maioria dos outros espaços. O Crush que quer mostrar isso aqui também. Também tem o vídeo de prática da coreografia com o Crush terminando exausto, é um outro tipo de catarse, enquanto até o momento de descansar do J-Hope ele entende como parte de uma performance, termina pleníssimo na direção contrária, tendo um espaço inédito para se mostrar como sempre quis nas músicas do BTS, completamente em casa com tudo isso. O mesmo Happy Monster, que aqui a gente vê que não é diferente de qualquer outro artista, na live que eu tava falando sobre, fala pra gente pensar nessa alegoria de um universo alternativo onde ele é só um trabalhador como qualquer outro, que nunca escolheu ir pra música, em contraste com essa realidade onde ele deu sorte, acabou fazendo música e conhecendo o resto do grupo, nas palavras do próprio, pessoas muito mais talentosas do que ele. Ele fala que não é especial, como debutou como idol e de repente todas as responsabilidades do mundo caíram sobre os ombros do grupo, que nem deveria estar lidando com isso em primeiro lugar, que não são mais especiais ou inteligentes, mas que de repente só a ideia de dizer que quer respirar um pouco já faz ele parecer um ingrato. Eles agradecem todos os fãs, dizem que são gratos por tudo que tem hoje, toda essa segurança material que puderam ter, mas que só querem viver sem ter que pensar em todas essas regras por um segundo, que a pressão dessa sociedade cheia de contradições é simplesmente muito grande. Eles estão literalmente falando sobre não poderem falar sobre tudo que pensam, sobre não poderem ser sinceros sobre tudo, enquanto agradecem a oportunidade que
sei lá, o governo americano deu pra eles. Inclusive foi a última coisa que o grupo anunciou recentemente, que todos os integrantes devem cumprir o alistamento obrigatório. Vale lembrar que o que a gente conhece como Coreia do Sul é literalmente uma ocupação militar americana em guerra com a Coreia Popular, que a gente costuma chamar de Coreia do Norte, e não só pela obrigação, por uma série de idols servirem o tempo todo, mas terem crescido em uma sociedade como essa, que eles não escolheram. A gente precisa levar em conta essas coisas quando pensa sobre o idol e suas relações. Nessa live em que anunciaram a pausa do grupo, deixaram claro que quando falam sobre a indústria do K-pop e não deixar o idol amadurecer, eles não estão falando só de música e trabalho, mas como pessoas mesmo, sujeitos, indivíduos. E ter esse grupo falando, mais uma vez, o maior grupo do K-pop, trazendo luz a essas questões de que se sentem mal só de pensar em si mesmos, que toda essa vida de idol engoliu eles, todas as responsabilidades políticas e sociais dessa sociedade, num nível de relação com os fãs, onde mesmo isso precisam alegorizar como essa nova etapa que é aprender a como se tornar um novamente, levantando essa reflexão sobre o que significa ser um fã de K-pop. É um negócio que eu até comentei no último vídeo sobre o de idol aqui no canal, como a gente aqui no ocidente tem a mania de achar que descobriu, que só a gente sabe que existem contradições no K-pop. Continuar repetindo essa bobagem de que o idol não pensa, de que ele não tem como ser um artista de verdade enquanto aos olhos de todo mundo, não é só uma interpretação minha, eles estão tentando contra toda uma estrutura rígida colocar essa discussão, negar essa experiência deles acaba sendo uma outra maneira de rejeitar esses idols enquanto sujeitos também. Eu não faço ideia de como vão ser as coisas quando o BTS voltar em 2025, é muito cedo pra gente fazer qualquer previsão, seja de como a próxima geração de idols vai reagir a isso, seja de como a indústria vai reagir a isso. O grupo já mudou muita coisa desde que surgiu, mas isso que eles estão fazendo agora, ampliando as possibilidades do K-pop, falando abertamente sobre dilemas dessa indústria, mesmo sendo o BTS, eu acho que vale a pena a gente escutar o que eles têm pra dizer. Pelo menos a respeito do que o fã de K-pop tá disposto a ouvir, eu mesmo na playlist que eu tô atualizando desde o começo do ano, depois desse lançamento solo do BTS, já comecei a misturar outras coisas, uns outros lançamentos coreanos que não são necessariamente K-pop. Cada vez faz menos sentido a linha que separa artisticamente, sei lá, uma coisa da outra. Coisas como Silica Gel, um grupo indie coreano super intenso também e que muita gente tá conhecendo por indicação do J-Hope, sabe, se eu for colocar os lançamentos solo do BTS, que já são todos muito diferentes entre si numa playlist, por que eu não colocaria uma coisa dessas também? Meu nome é Henrique, eu vou deixar o final desse vídeo bem aberto mesmo, a gente pode continuar essa conversa nos comentários, mas se tu tiver com 5, 10, 20 reais sobrando, cogita contribuir com a nossa campanha de financiamento, que vai estar aí embaixo na descrição, ou aí na tela pra clicar em algum momento, que quando tinha gente reclamando que a gente falava sério sobre K-pop aqui no canal, era graças à liberdade que essa campanha nos proporciona, que eu continuei apostando em assuntos que eu achava que tinham que falar sobre. E nos nossos grupos de apoiadores, por incrível que pareça, rola muita conversa sobre K-pop, tem gente com tudo que é gosto desses grupos. Eu solto texto exclusivo também, o roteiro desse vídeo aqui, inclusive, surgiu como um texto pros apoiadores. Quando eu escrevi, não tinha nem saído o álbum do Rap Monster, por isso que eu não me aprofundo nele aqui. Rola encontrando no Discord, mas é isso, bora compartilhar esse vídeo, fomentar esse tipo de discussão. Eu me dediquei um tempão em cima desse vídeo, então curte, comenta e até.